A gente sonha com a volta do Douglas Costa para o Grêmio há bastante tempo, mas a pergunta que fica é: será que vale a pena investir nesse jogador? Eu vou tentar responder isso de uma maneira mais racional, apesar de toda a torcida. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola, coloco os meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui no canal da rádio e sempre te convido a comentar, a se inscrever no canal, deixar teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E se tu quiser me seguir no Instagram e no Twitter, é LZF Macedo. E a torcida do Grêmio já está muito calejada desde aquela história do Cavani, todo mundo ficou extremamente chateado com o desfecho que teve aquela história. E agora a gente está começando a falar do Douglas Costa de novo no Grêmio, a gente já vinha especulando, todo ano aparece alguma notícia de que o Douglas Costa pode voltar para o Grêmio, e esse ano isso retornou com bastante força. Só que a eliminação do Grêmio na Copa Libertadores também frustrou muito os planos do time para o resto da temporada, né? Porque a qualificação do elenco também dependia de estar na Libertadores, até para tu conversar com alguns jogadores um pouco mais de renome, é um tipo de competição que é um pouco mais atrativa. Só que é muito complicado também a gente pensar que a qualificação do elenco passa por estar na Libertadores, por exemplo, porque se a gente quer ganhar uma Copa do Brasil, se a gente quer ganhar um Campeonato Brasileiro, e se a gente quer ganhar uma Sul-Americana, coisa que alguns eu sei que não querem, mas que eu, por exemplo, quero, a gente precisa obrigatoriamente qualificar o elenco, sim. Não só rechear ele em ter muitas opções, porque provavelmente o calendário vai começar a embolar, os jogos vão começar a embolar, os jogadores vão começar a sentir o desgaste, mas também porque a gente precisa qualificar o elenco de uma maneira verdadeira para bater de frente com o Palmeiras, bater de frente com o Flamengo, e com certeza isso é muito possível. E aí que entra o nome do Douglas Costa como um reforço importante para isso tudo. E antes de falar dos aspectos positivos de uma vinda do Douglas Costa para o Grêmio, eu quero também só pontuar algumas coisas que podem ser negativas para a gente poder enxergar os dois lados. A primeira coisa, né? O Douglas Costa é um cara que vive machucado, ele vive lesionado, isso é muito complicado, principalmente porque os gramados do Brasil a gente sabe que não são os melhores gramados do mundo. Todo cara que vem de bastante tempo da Europa jogar no Brasil reclama dos gramados brasileiros. Ah, porque tem buraco, porque é mal cuidado, porque isso, porque aquilo. Isso pode, com certeza, prejudicar o desempenho do Douglas Costa. Segundo aspecto negativo, a pressão, né? Porque quando tu traz um Douglas Costa, parece que ele tem que resolver todo o jogo. E a gente tem que se dar conta que também não é assim, não é toda a bola que ele vai pegar e vai resolver o jogo e vai ganhar todos os jogos para nós. Então a gente vai ter que ter bastante paciência também. Só que apesar de ter bastante paciência, tem o terceiro aspecto que eu acho negativo, que é com relação ao gasto que se tem em cima de um Douglas Costa. E aqui eu não estou falando dos gastos para trazer o Douglas Costa, eu estou falando dos gastos para manter o Douglas Costa. Aqui eu estou falando de salário. Porque nas primeiras notícias que a gente tem, a negociação de salário do Douglas Costa gira em torno de 2 milhões de reais, que é um salário muito alto, muito mais alto que o patamar até de outros jogadores do elenco. Não que o Douglas Costa não mereça, mas é muito complicado ter um jogador com um salário tão mais alto do que os outros, né? Então, naturalmente vai ocorrer aquela pressão que eu falava antes, de que ele vai ter que resolver todo o jogo praticamente. E aí alguns podem ficar preocupados, meu Deus, como é que a gente vai pagar 2 milhões pro Douglas Costa? Será que o Grêmio tem dinheiro para isso? Olha, se tem alguém em quem eu confio do ponto de vista administrativo, é no Romildo. Se o Romildo oferecer 2 milhões pro Douglas Costa, é porque eu não tenho medo que o Grêmio não tenha dinheiro para isso, porque o Romildo é um cara extremamente confiável, é um cara extremamente responsável com relação às finanças. A gente tem algumas ressalvas do ponto de vista do futebol, de algumas escolhas de contratação, inclusive, mas do ponto de vista financeiro, ele é absurdo, ele é espetacular. E outra, 2 milhões de reais é o que a gente gasta, por exemplo, com o Everton Cardoso, é o que a gente gasta com o Vanderlei no elenco, é o que a gente gasta com o Vitor Ferraz no elenco. O Vanderlei já saiu, o Everton Cardoso está procurando lugar, o Vitor Ferraz vai ser liberado também. Então, só pra gente perceber que, às vezes, a soma de vários jogadores que não estão correspondendo o suficiente já dá esse valor também. Então, nesse balanço, se tu não dá esse salário para esses jogadores e dá o salário para um jogador que, em tese, vai resolver os problemas, aí beleza. E é importante que eu diga, em tese, porque eu não tenho nenhuma garantia de que vai funcionar, né? O que nos leva, então, aos aspectos positivos, na minha opinião. O Douglas Costa é um cara extremamente identificado com o Grêmio, é um cara que joga muito por amor à camisa mesmo e que, há muito tempo vem falando do seu amor, vem falando do quanto ele quer retornar pro Grêmio. E agora que o Grêmio tá fora da Libertadores, e mesmo assim ele manifestar a vontade de vir pro Grêmio, é um sinal de gremismo, sim, é um sinal de que ele tá a fim de vestir a camisa e desempenhar da melhor maneira possível o seu futebol. Outro aspecto positivo, o Douglas Costa não estaria vindo pro Grêmio em decadência, ele tem ali cerca de 30 anos, 31 anos no máximo, se eu não me engano, então ele não tá vindo pro Grêmio lá com seus 38, 39, 40 anos só pra se despedir, não, ele ainda tem gana, e ele ainda fala, por exemplo, em disputar uma Copa do Mundo em 2022, então ele quer estar no radar, ele quer
ser visto. Então tu ter um cara do porte do Douglas Costa vindo pro Grêmio querendo, por exemplo, jogar uma Copa do Mundo, querendo mostrar serviço, é absolutamente benéfico. Outro aspecto positivo é que isso pode ajudar, por exemplo, aquele problema que a gente tem de escolha do lado direito, que antes a gente tinha o Alisson como titular, o Alisson sai agora até por lesão, e daí a gente começaria uma fase de testes ali de jogadores pro lado direito. Teria Pinares, teria Léo Pereira, teria, não sei. Mas como é que resolve isso? O Douglas Costa pode jogar aberto pelo lado direito e o Ferreira do lado esquerdo, ou a inversão. O Douglas Costa jogar do lado esquerdo e o Ferreira passando pro lado direito. E aí nós teríamos os dois pontas agudos e muito talentosos. Agora tu imagina só tu ir pro ataque na velocidade num contra-ataque com Douglas Costa de um lado e Ferreira do outro. E trazer o Douglas Costa também não significa que o Grêmio estaria com as portas fechadas para alguma outra contratação, mas isso ajudaria, por exemplo, a saciar a torcida daquela promessa que o próprio Romildo tinha feito de trazer alguma estrela de nível mundial. Veio o Rafinha para a lateral direita, e isso é um acréscimo muito grande, mas viria também um Douglas Costa para jogar ali, para qualificar o elenco, para ter um elenco muito mais perigoso, para os próprios adversários olharem para o time do Grêmio com um pouco mais de temor. Então aqui a gente consegue somar um Diego Souza, que a gente sabe, ele não tem tanta mobilidade assim, mas que está fazendo gol em todos os jogos. A gente vai ter um Douglas Costa aberto de um lado, um Ferreira aberto do outro, com muita velocidade, um Rafinha qualificando elenco, um Wanderson também qualificando elenco. Então o que se tem aqui é uma boa projeção de montagem de time para que a gente consiga disputar as competições para ganhar. Campeonato Brasileiro é difícil, Copa do Brasil é difícil, Sul-Americana dá pra se dizer que sim, é difícil. Não vai ser tão barbado assim que é obrigação, o Grêmio vai chegar e vai ganhar assim. Não é assim que funciona futebol. Mas a partir do momento que a gente dá o peitaço, que a gente traz uma contratação desse peso, a gente olha para essas competições com um pouquinho mais de, não vou nem dizer segurança, mas com um pouquinho mais de confiança de que as coisas podem dar certo. Sem falar que trazer um Douglas Costa eu acho que seria um baita carinho para a torcida, mas um próprio carinho para ele próprio. Então, no fim das contas, mesmo que eu tenha apontado alguma coisinha que seja negativa, uma coisinha que seja positiva, etc., trazer o Douglas Costa me parece uma ótima ideia, sim. A gente já arriscou trazendo jogadores de nível de Diego Tardelli, já trazendo jogadores de nível de Marinho. Então, se é para arriscar de novo, que a gente arrisque num jogador de nível Douglas Costa. Existe alguma garantia de que vai dar certo? É claro que não. Mas se é pra gente arriscar, se é pra gente sonhar, vamos sonhar no mais alto possível, vamos sonhar, vamos arriscar no melhor possível. Então, mesmo que eu tenha tentado ser um pouco mais sintético aqui nessa colocação, porque dá pra discutir muita coisa ainda sobre essa situação do Douglas Costa, sobre se vale a pena, se não vale a pena, dá pra discutir um monte de coisa. Mas no fim das contas eu posso dizer que se vem um Douglas Costa pro Grêmio e assume aquele lado esquerdo ou lado direito de ataque, assume esse comando de ataque, eu consigo pensar num Grêmio bem mais vitorioso pra esse ano. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião de hoje. Tu pode concordar, tu pode discordar, não tem problema nenhum. Inclusive, eu gostaria que tu colocasse a tua opinião aqui na caixa de comentários. Se tu quiser me seguir no Instagram e no Twitter é LZF Macedo, mas agora tem uma coisa muito importante. Tu precisa te inscrever aqui no canal da Rádio Pachola e deixar o teu like nesse vídeo para nos ajudar demais no nosso trabalho.